meus gateiros e gateiras do Brasil. Meu nome é Vitor, estou muito feliz de estar iniciando o terceiro episódio do Gataiada Podcast aqui com a presença de vocês e com a presença ilustre de uma convidada maravilhosa que vocês vão amar conhecer. Olá pessoal, eu sou Vanessa, a dose de Senso Comum do podcast. Mais uma vez estou aqui para aprender junto com vocês um pouco mais sobre a causa animal e sobre o mundo felino. E hoje a gente tem a felicidade de trazer Clarissa Rios como representante do Café Gateiro e Vitor vai falar um pouquinho mais sobre ela. Clarissa Rios representando o Café Gateiro, o primeiro cat café de Salvador, super inovador, aconchegante e um espaço que ajuda a transformar a vida de muitos tutores por aí e de muitos gatinhos que estão abandonados nas ruas. Seja muito bem-vinda, Clary. É um prazer imenso receber você aqui. Obrigada, Vitor e Vanessa. É uma honra estar aqui nesse meio de comunicação, me aproximando ainda mais da comunidade gateira e falar sobre o que a gente tanto ama, gatos. Não é? Falando nisso, Clarissa, começa falando um pouco pra gente sobre como nasceu esse amor pelos felinos na sua vida. Tem uns anos já, tem um tempinho, né? Começou quando eu fui adotada pela minha primeira gatinha, que hoje mora com minha mãe, Cissa. E foi bem por acaso, se é que acaso existe, mas dentro de um supermercado tinha uma protetora doando alguns animais e a gente encontrou Cissa, se apaixonou à primeira vista. E eu digo sempre que nosso primeiro pet, né, nosso primeiro animal é como se fosse um presente de Deus, porque ele aumenta muito a sensação de afeto dentro de casa, de empatia por outra vida, né? E eu sinto que Cissa trouxe muito amor para nossa casa. E até meu pai mesmo, que era um pouco resistente à entrada de um pet em casa, hoje meu pai é super gateiro, ama de paixão. E nossa família veio aumentando. E assim aconteceu, né? Esse amor felino. E assim, hoje você está com quantos gatos em casa? Hoje eu tenho 3 gatinhos em casa e na casa de meus pais tem mais 3, somos 6. Por enquanto, né, Aninha? Por enquanto. Conta pra gente um pouquinho como foi que nasceu o Café Gateiro. A ideia do Café Gateiro, como é que veio assim pra você na mente? Eu não conhecia antes a ideia de cat café, que já é um conceito que existe há mais de 20 anos, né, no mundo. E quando eu conheci de perto um cat café, fiquei assim super surpresa positivamente, né, feliz de estar naquele ambiente, falando e vendo o que eu gosto, que é café e gatos. E não tive dúvidas que queria trazer o conceito de cafeteria, de ambiente intimista, acolhedor para a cidade que eu vivo, que é Salvador. E tive desde o primeiro momento o apoio assim, incessante de minha mãe, que também é uma das idealizadoras do Café Gateiro. E pronto, batalhamos, estudamos o plano de negócio e conseguimos concretizar o nosso sonho. Unir o útil ao agradável, né, Clarissa? Exatamente. Agora me conta uma coisa, você tinha essa questão de ter os animais em casa, né? Era uma gateira doméstica, digamos assim. E o que foi que despertou a vontade de atuar um pouco mais numa causa social, ou seja, misturar a questão do café gateiro com a adoção de animais de rua? Eu já venho da área de saúde, né? Era a minha antiga profissão. E eu acho que quem vem da área de saúde também já carrega dentro de si esse desejo de cuidar de outra vida. E quando a gente vai se aprofundando no mundo dos animais de rua, realmente o senso de empatia por aqueles animais abandonados cresce cada dia mais. Infelizmente, na nossa cidade ainda é grande o número de animais de rua. E a gente vai cada vez mais se aprofundando. A gente ajuda um gatinho ali, já começa a andar com ração dentro do carro para ajudar os animais que a gente vai encontrando. Aí faz lá temporário, aí acaba ficando com o animal que fez lá temporário. E aí a gente decide não parar. A gente decide pegar nossas forças mesmo e ajudar aqueles animais. Então, para mim, assim, é uma grande honra, um grande presente poder, dentro do meu trabalho, ajudar esses animais a saírem das ruas e encontrarem suas famílias, assim. Para mim, realmente é o que me realiza. Como foi a chegada do Café Gateiro em Salvador como estreante no segmento? Nossa, foi bem especial, assim, né? Lógico, com seus desafios de uma empresa em início, mas eu recebi muito amor, muito carinho da comunidade gateira de Salvador, a qual eu sou grata todos os dias por todas as palavras de incentivo que eu recebo. E eu imaginava que o número de gateiros em Salvador era grande, mas eu não tinha noção do quão grande é.
São muitos e muitos gateiros de todos os bairros, de todos os cantos da cidade. E, enfim, para mim é um presente poder ser esse local de encontro dos gateiros, né? Não só de Salvador, mas de todos os estados que vêm visitar a gente. E é um mundo à parte mesmo. É um mundo à parte, esse mundo dos gateiros. E não só encontro, como você falou, assim, dos gateiros em si. O café gateiro, especificamente, ele tem a sua própria identidade, né? Às vezes, quando a gente fala de uma empresa, quando está estreando, ou quando está fazendo uma coisa ou outra, às vezes ela surge e ela está ali. O café gateiro, ele tem a sua própria identidade. Você entra no café gateiro e você consegue identificar que é o café gateiro. Ele tem a diferença dele perante aos outros cat cafés. Então, é muito, muito marcante isso. O DNA que vocês passam para os gateiros, para as pessoas, é algo que marca e que faz a gente ficar muito feliz, porque a gente precisava de um negócio como esse que você tem, que você implantou aqui em Salvador, né? Então veio com muita alegria pra gente tá muito feliz de ter você representando a gente em Salvador aqui, com esse trabalho lindo. Oh, que bom, obrigada. É isso mesmo, acho que é o carinho em cada detalhe. Cada detalhe da decoração, cada cuidado com o gato, cada atendimento ao cliente, cada comida e bebida que a gente prepara, quando a gente coloca carinho e coloca a verdadeira essência, lembra do propósito da empresa, da missão da empresa, eu acho que tudo acontece de forma mais fluida também. Eu acho que a palavra que você falou é essência. Você, às vezes, vê uma foto do Café Gateiro no Instagram, não precisa nem marcar, que você já sabe que é de lá, justamente porque tem muita identidade em cada detalhe, como o Vitor estava falando. É uma colherzinha, uma xicarazinha. E o ambiente em si, você tira uma foto, vê, é o Café Gateiro, com certeza. Agora você falou no cuidado com os gatinhos. Conta um pouquinho mais como é a rotina deles que ficam ali. Os cuidados, o acompanhamento, o bem-estar deles ali no espaço. Os gatos do Café Gateiro, eles ficam em um ambiente separado, digamos assim, da alimentação, por regras da vigilância sanitária. Esse ambiente a gente chama de gatio. É onde tem o playground deles, a verticalização, os potinhos de água, de comida, onde tem caixa de areia. E também onde fica um cuidador, né? Para cuidar deles ali diariamente. Então, é um espaço exclusivo dentro da cafeteria e eles chegam ali, né, já com todos os cuidados de castração e vacinação e ficam ali até serem adotados. Então, as pessoas podem entrar nesse ambiente, conhecer melhor a personalidade de cada gato, brincar, dar petisco e, se acontecer a magia, vem preencher o formulário de adoção e dar seguimento à adoção. Nessa questão do gatil, né, que vocês têm lá no café, ele funciona como se fosse realmente um lar temporário para esses gatinhos, né? Quando você imaginou na criação do Café Gateiro, você já pensava como é que seria esse espaço? Você já idealizava como é que você iria fazer? Porque assim, tem muita gente que fala, mas eu fui lá, ou eu fui num cat café e os gatinhos estavam em outro espaço, não estavam andando com a gente por ali. E foi legal você ter mencionado que isso são regras da vigilância, né? Por ser um local alimentício, a gente não pode misturar ali os animais no momento, né? Junto com os alimentos. Então, é uma regra da vigilância essa questão. Isso, da vigilância brasileira. A ideia de cat café, ela surgiu há mais de 20 anos lá no Japão. E lá tem regras diferentes e sim, os animais podem circular nas mesas, cadeiras, no sofá, o que seria um sonho, mas a gente tem que respeitar regras, né? E aqui é obrigatório dividir o ambiente. Muita gente às vezes fala do tamanho do gatinho, que esperava que fosse um pouco maior, mas ainda assim, quando sai de lá do gatinho, sai super agradecido pela experiência, até porque justamente pelo tamanho um pouquinho menor do gatinho, a gente permite que só entre um grupo por vez se estiver na mesma mesa ou uma pessoa por vez. E isso dá uma experiência ainda mais íntima com o gato, de você não precisar dividir a atenção dele com outras pessoas desconhecidas. Faz total diferença, né, naquele momento que você está ali brincando com eles. E quem sabe lá na frente a gente consegue expandir, aumentar esse gatinho, colocando mais gatinhos. Mas nesse momento eu já me sinto muito feliz com o que a gente conquistou até agora. Então, com um trabalho maravilhoso desse que você faz, não tem como não ficar feliz e realizado, né? Foi. Você estava falando aí do gatilho, né, da questão de como funciona, de um grupo por vez. Me explica um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da pessoa entrar no gatilho, quanto tempo essa pessoa pode ficar, se tem algum valor, como é que funciona essa questão, para a gente esclarecer para o pessoal aqui como é que funciona. No Café Gateiro, assim como nos outros cat cafés do país,
para entrar nesse espaço, a gente cobra uma taxa simbólica mesmo. Lá no Café Gateiro a gente cobra o valor de R$ 8 por 15 minutos por pessoa. Se for uma criança menor de 6 anos, a gente só cobra a entrada do responsável, que é obrigatório entrar com ela. E esse valor, lógico, a pessoa paga no final da experiência toda, depois de ter consumido, que também não é obrigatório. Mas é um valor que a gente usa justamente para reverter para a manutenção do espaço, né? Porque tem materiais de limpeza, de higiene, tem areia, tem ração, tem o cuidador, tem castração, tem vacinação. Tudo isso a gente ajuda com esse valor que é adquirido. Então é como se fosse um valor à parte da empresa Café Gateiro, que é aquela cafeteria. É um valor destinado somente para o cuidado mesmo desse espaço. E muita gente entende o valor e entende a necessidade de ser cobrado. Então, se for uma mesa, né, com um grupo de amigos ou familiares que queiram entrar todos juntos, a gente permite que entre até um grupo de 3, 4 pessoas ali por vez, se todos foram conhecidos. Se não, entra cada mesa por vez, realmente, para manter essa questão do contato mais íntimo com o gato naquele momento que você reservou. Que é o objetivo, na verdade, do café, né? A adoção por conexão. Exato. É a pessoa entrar ali e se conectar com os gatos. A gente já teve casos, né, de pessoas que falam assim, eu quero adotar um gatinho específico. E quando vai, conhece outro gatinho e termina se apaixonando mais. Eu acredito que isso já aconteceu lá no café também, né? Com certeza. Hoje a gente ainda tem muita adoção pela internet, né? A gente divulga a foto do gato, a pessoa, meu Deus, que gato lindo, eu quero adotar esse gato. E lá no Café Gateiro, lógico, a pessoa pode ver a foto e depois ir lá conhecer, mas o que vai determinar a adoção é realmente como foi a pessoa chegando no gato, o gato chegando na pessoa, se brincaram, se interagiram, se a pessoa gosta que o gato seja mais ativo, mais brincalhão, ou se gosta daquele gato que fica mais quietinho, gostando de um carinho. Tudo isso vai da personalidade da pessoa adotante e do gato. Faz total diferença que não seja uma adoção só pela estética, mas pela personalidade do gato. Eu queria só te fazer uma outra pergunta em relação a isso, para finalizar nessa parte de como é que funcionam as adoções. Pelo gatilho você falou que tem essa questão que é muito importante da conexão, né? Do possível tutor ali que vai adotar, do possível adotante com o gatinho. Como é feita essa avaliação de um gatinho que é mais danadinho, por exemplo, que gosta de fazer mais, que é mais brincalhão, e quando é outro que é mais cuidadoso, que é mais quietinho, que é mais na dele? Vocês avaliam isso, o perfil desse tutor, se é mais adequado para aquele gatinho, se não é? Como é que vocês fazem essa triagem? A gente tenta, né, no momento da visita, identificar fatores de comportamento que a gente identifique se vai ser o match ideal ali também para a pessoa. Mas é lógico que o formulário de adoção e o momento da entrevista é o que faz a decisão final, né, digamos assim. Ver que a pessoa realmente está com a intenção de adotar aquele gato, que gostou daquele gato específico, que está aberta. Então, é um conjunto de fatores, né? Desde o momento de conhecer o gato, no momento da visita, que está ali no ambiente do Café Gateiro, até o momento final da entrevista e que dá certo. Essa troca de energias que acontece ali no ambiente, né, do Café Gateiro, eu diria que é essencial. É como vocês estavam debatendo sobre ser muito além da estética, de você ver um gatinho e achar bonito. E isso dá muita chance àqueles gatinhos que não, digamos assim, não atendem àquele padrão estético, que é o primeiro que as pessoas procuram, né? Um gatinho amarelinho, um gatinho de raça, um gato super peludo, um gato de um olho de determinada cor. Isso dá oportunidade para aqueles gatinhos, digamos assim, mais negligenciados pelo público em geral, como um gatinho preto, uma gatinha escaminha ou um gatinho caolho, talvez. Então, essa troca de energias, muitas vezes, vai ser um fator diferencial para que determinado gato consiga ser adotado ou não, porque, às vezes, por estética, ele ia ficar sempre sendo deixado de lado. E pode ficar à vontade, pode me interromper a qualquer momento. Eu adorei que você pontuou isso, Van, porque, enfim, sendo muito realista, estamos passando justamente por esse momento no Café Gateiro com as gatinhas que estão lá. E eu custei a acreditar quando me falaram, né? Olha, a escaminha demora um pouco mais de ser adotado. É possível que ela passe um tempo maior aí. Eu não, gente, olha essa gata, ela é maravilhosa. Essas escaminhas são tão lindas. Ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é brincalhona, ela vai ser adotada logo. E cá estou,
aguardando a adoção ainda de 2 escaminhas que estão lá no Café Gateiro, que as pessoas realmente se apaixonam, mas muita gente ainda vai pela questão estética. E tudo bem, eu acredito que tanto eu como o Adote um Gato de Rua temos a paciência necessária para esperar que a família ideal vá adotar aquelas gatinhas. Não vou desistir delas, nem eu, nem Vitor. Mas é impressionante que ainda isso exista, né? Esse é o momento ideal para fazer um convite a vocês que ainda não conhecem o Café Gateiro para fazerem uma visita, conhecerem especificamente essas gatinhas, né? E Clarissa está mencionando e outros gatinhos que vão estar lá em algum momento. Porque uma palavra muito importante que você falou é magia. Eu acho que quem gosta de gato vai sentir algum nível de magia entrando ali naquele espaço. Independente, eu falo por experiência própria, já estive lá algumas vezes. Sempre teve momentos muito especiais, sempre tem gatinhos de jeitos diferentes e você sempre vai se encantar com pelo menos um. Geralmente eu me encanto com todos que estão por lá. E essa magia em específico, ela realmente vai ser um diferencial para você, às vezes, despertar. Não ia nem levar um gato para casa, só queria conhecer um espaço diferente, mas você chega lá e se apaixona pelo jeito que ele te trata, pelo jeito como vocês se entrosaram. Então, assim, vale a visita e vale abrir espaço para você se apaixonar por um animalzinho que está lá à disposição. E, falando em emoção, eu também queria saber como você se sente quando consegue que um gatinho seja adotado por uma família. Nossa, é um misto de sentimentos, né? Todos positivos, é lógico. Mas não posso, como ser humano, deixar de reconhecer que existe um certo apego também, né? Às vezes o animal passa alguns meses ali com a gente dorme e acorda vendo aquele animal, e quando ele é adotado, é aquele misto de saudade com gratidão, mas às vezes rola uma lagriminha ali e aqui, mas depois a gente, enfim, segue só com gratidão mesmo. E ainda fazendo um adendo à pergunta anterior, o sentimento de gratidão é ainda maior quando se trata de um gato adulto, porque é comum que gatos filhotes tenham mais chances de serem adotados do que gatos adultos, né? Gatos adultos geralmente são aqueles que demoram muito mais, porque passaram da fase do filhote e as pessoas vão focadas em filhotes. Eles ficam esperando muito mais tempo para serem adotados. E quando a gente consegue facilitar a adoção de gato adulto, como já teve de Rubi, né? Daquela outra gatinha preta também, que foi maravilhosa. Nossa, é muita gratidão mesmo saber que a gente deu uma oportunidade àquele animal ganhar uma família. E que os dois lados têm seus lados positivos, né? Eu digo assim, o gato filhote, que geralmente é aquele gato que tem mais energia para brincar, para correr, né? Que todo mundo fica fascinado. Mas o gato adulto com personalidade formada, que te dá todo o amor do mundo, não tem preço que pague. Então, o sentimento de gratidão é ainda maior. Acho que para mim e para Vitor, né, Vitor? Sim, com certeza. É algo inexplicável, na verdade, né? A gente vê isso. E é impressionante como as pessoas têm essa questão também. As pessoas acham que é mais fácil adotar um gato filhote. E, na verdade, não é. É muito mais trabalhoso você adotar um gato filhote do que um gato adulto. Justamente pela questão que você falou, né? O gato adulto ele já tem sua personalidade formada, já tem os seus costumes, né? Já é mais fácil, ele não tá ainda com a questão dos hormônios se desenvolvendo. Então, o filhote, ele dá muito mais trabalho do que o adulto. Então, é importante a gente falar sobre isso para desconstruir essa questão de que gato adulto já tá com tudo certo ali, ele não vai se adaptar a um novo lar e tal, e isso não é verdade. E a gente é prova viva disso, né? Me diga uma coisa, já tem quantas adoções feitas até o momento pelo Café Gateiro? Desde a sua existência, e quanto tempo temos também de Café Gateiro? Quanto tempo tem que existe? O Café Gateiro abriu portas em abril de 2022, então agora tem mais ou menos 1 ano e 4 meses, né, de vida. Já foram 39 vidas retiradas da rua, graças a Deus. E a gente tem expectativa que esse número só aumente, né, com adoções responsáveis. É importante falar isso, gente, porque Vitor bem sabe disso. A gente, às vezes, recebe alguns formulários até de adoção, mas a gente só faz adoção se for de forma responsável. Então, sim, é necessário telar a casa. Esse é um pré-requisito básico de segurança para a gente facilitar a adoção desse animal. Então, se a gente não se preocupasse com esse fator, realmente esse número seria muito maior. Mas a gente só disponibiliza o animal para aquela família que realmente está ciente, consciente, desejante que aquele animal chegue em casa.
E todas as adoções deram certo por conta disso, né? Que eu acho que é uma pergunta comum, se já teve devolução de animal. E graças a Deus a gente pode falar, né, Vitor, que a chance de devolução é mínima quando a adoção é feita de forma responsável. Então, já foram 39 adoções responsáveis, a gente tem contato com os adotantes, a gente recebe fotos, a gente comemora, né? O primeiro gatinho que foi adotado se chama Dendê e foi por uma pessoa que se chama Clarissa também. E Dendê era minúsculo, assim, lembra de Dendê? Dendê tinha... Era o menorzinho. Menorzinho dos gatos, ele tinha 3 para 4 meses, assim, era uma bolinha laranja, sabe? E hoje Dendê tá um gato lindo, Enorme. enorme, então, nossa, a gente poder acompanhar também o crescimento desse animal, mesmo que a distância, lógico, é uma felicidade. E você falou 39, né, adoções até o momento. Foram 39 vezes que você colocou lágrima pra fora desses olhos? Nem sempre, né? A gente consegue se adequar melhor também ao momento, até para o adotante entender que aquilo ali é lágrima de felicidade, mas sempre com muitos sorrisos, muitos abraços, muita gratidão. E todos deixam sua pontinha de saudade. Acho que a gente lembra de cada gatinho que passou por lá. Porque realmente, gente, cada gato tem sua personalidade, é impressionante. E assim, meu celular, coitado, não tem nem mais memória, porque eu não consigo apagar nem as fotos dos primeiros gatos. Todos têm fotos aqui ainda no meu celular. E é isso, se torna um filho, né? Um filho provisório, mas é um filho. Era isso que eu ia dizer, né? Que com o tempo você acaba se acostumando mais com as despedidas, porque você vai percebendo que se torna uma grande família com vários filhotinhos espalhados por aí, seja a idade deles qual for. E aí eu quero te perguntar, dado esse sucesso que você está vendo, que está fazendo em todos os sentidos, e a função social que você está conseguindo atender com esse café gateiro, você pensa em expandir e fazer uma rede de franquias? Bom, eu penso sim em expandir. Primeiro, dentro da primeira unidade, que se localiza na Barra, queria poder ter uma unidade um pouco maior para colocar mais gatinhos, colocar mais mesas também. Sinto que o público que chega é um público, às vezes, muito grande para o espaço que eu tenho, mas todo mundo acaba compreendendo. E talvez abrir uma segunda unidade na cidade para também conseguir acolher pessoas que têm bairros mais distantes, vêm de bairros mais distantes, né? E em relação à franquia, a gente está estudando ainda formas de franquear, mas graças a Deus fico feliz, né, de ser um negócio que deu certo, que está em crescimento e que a gente pode sonhar com voos mais altos. É uma representatividade muito grande, né, o café gateiro. E não só para Salvador, especificamente, mas para o Brasil, né? Muita gente no Brasil fala já do café gateiro. Quando vem para cá, já é uma parada obrigatória para algumas pessoas, né? Eles querem conhecer o café gateiro. Então, é como a gente comentou aqui mais cedo, né? Parabéns por em um ano e pouquinho você ter conseguido implantar esse DNA que o café gateiro tem para as pessoas. É diferente, né? Quem já visitou outros cat cafés pode falar isso. O café gateiro é o café gateiro. Você sabe que tá no café gateiro. Isso é muito legal. Que bom, obrigada. E eu fico feliz, assim como eu fui inspirada por outro cat café a trazer o conceito para minha cidade, hoje eu também sou inspiração para outras pessoas que querem empreender e levar o cat café para a cidade delas. E o país precisa de muitos cat cafés, muitos. Digo assim, não só para ter um ambiente de cafeteria que acolha, mas para que a gente consiga ter ambientes como o Gatil, que tenha gatos, seja para adoção ou não, mas que tenha gatos para que as pessoas se aproximem ainda mais do mundo felino, desmistifique alguns conceitos. Tem muita gente que ainda traz conceitos antigos, né, de que gato talvez são mais independentes. Não são não, gente. Eles precisam muito da gente. Que gato é traiçoeiro? Piorou. Então, são ambientes que servem também de uma forma para educar, para orientar, para aproximar. Tem gente que nunca teve contato com gato e ali é um meio de primeiro contato, né? Então, além, né, dessa questão da adoção, ajudar a saúde pública, no sentido de que tem muitos animais de rua e que a gente ali, enquanto empresa privada, faz a nossa parte em ajudar a diminuir o número de animais abandonados, ajudar na causa animal, que é uma causa pública. Exato. E às vezes esse contato é o que é necessário para amolecer o coração, por exemplo, de um pai e de uma mãe. Como você mesma citou logo no início,
da sua trajetória com os gatos, que de início seu pai não curtia tanto a ideia e tal. A gente ouve muito isso, né? O pai fala, não quero gato nessa casa. E aí, uma semana depois, o gatinho já tá montado aqui, já tá dormindo com ele, já tá com camisa com a cara do gato na estampa. Então, assim, muitas pessoas não querem porque nunca tiveram contato, nunca conheceram. Então, às vezes, a criança insiste, leva lá o pai e a mãe. E além dela ver que a criança está totalmente encantada com o bichinho e acaba, por isso, levando, ela também, a pessoa, o genitor, ou qualquer outra pessoa que seja, se permite conhecer melhor aquele animal e saber que não era nada daquilo que ela estava pensando. Então, no mínimo, uma experiência que vale a pena, né? Para você explorar mais, saber como é outra vida, como é que aquele bichinho funciona, né? Exato. Me diga um pouquinho como é que é o misto de sensações que você tem das coisas maravilhosas que a gente sabe que é muito maior, né, na causa animal, nas coisas que você ajuda, nas gratidões que você tem pelas adoções e com os percalços que você passa, com os pontos negativos das coisas que você passa. Como é que você lida com esse misto de emoções? É um misto de sensações mesmo, assim, né? A gente às vezes flutua um pouquinho. Infelizmente, a gente lida com cenas de abandono, com notícias que a gente, né? Com pedidos de ajuda. A gente faz uma adoção e em seguida recebe 30 pedidos de ajuda, assim. É sempre uma sensação de enxugar gelo. Mas a gente tem que fazer da gratidão um combustível mesmo, pra gente continuar, entender que, calma, eu sou uma só, não posso abraçar o mundo inteiro, mas eu vou continuar lutando, não vou perder a força, não vou desistir, vou continuar todo dia batalhando e tentando espalhar a mensagem para que outras pessoas também vão participem mais da causa, né? Mas é o que a gente pode fazer. Mas, por vezes, dá um sentimentozinho, assim, uma vontade, às vezes, de dar uma resposta. Mas a gente tem que buscar mesmo força e combustível, que a gente já vem conseguindo muito. E isso que importa. O objetivo da gente estar aqui hoje é exatamente esse, né? É falar para as pessoas que o pouquinho que cada um faz, que na verdade não é pouco, né? É muito. O que o Café Gateiro faz e tem de responsabilidade, né, para a população, para o nosso país, é muito grande. E é importante a gente falar sobre isso. Você foi chamada aqui justamente por isso, pela sua importância para o nosso país. A gente precisa de mais pessoas como você, de mais empresas como o Café Gateiro, né? Não necessariamente Cat Café, mas outras empresas que façam trabalho também voltado de apoio para a causa social, para algo mais sustentável, né? Isso é muito importante. Então, são essas pessoas e essas empresas que a gente precisa enaltecer aqui, né? Então, a gente está aqui para incentivar mesmo essas pessoas, porque a gente só consegue fazer isso porque a gente encontra pessoas muito boas no nosso caminho, né? Que ajudam, que apoiam. A gente encontra algumas pessoas que querem atrapalhar um pouquinho, mas, de um modo geral, a gente tem uma corrente muito boa que ajuda, que apoia e que faz a gente continuar, né? Gente boa se atrai, né? Com certeza, era isso que eu ia dizer. Você me chamou a atenção com a expressão enxugar gelo, que a gente também ouviu a sua mãe falar no último episódio, que é uma sensação que ela sente que vem melhorando também, porque é isso. Parece muitas vezes que a pessoa tá dando tiro na água, que aquilo só tá realmente tapando um buraco que você faz e acaba tendo muito mais demanda, só que realmente são momentos. Quanto mais você se cerca de pessoas que estão imbuídas da mesma vontade, você acaba tendo conforto nisso, em saber que você está fazendo um pouquinho, o seu máximo, que muitas vezes não é pouco, é só uma sensação por causa da quantidade de coisas que demandam a sua atenção. Mas, assim, tem outras pessoas também dando o máximo delas, e a soma dessas todas faz muita diferença. Então, realmente, a mensagem é jamais esmoreça, que o que você está fazendo é muito importante, muito especial. Não só a título de entretenimento, porque seu café é muito divertido, as comidas gostosas, as bebidas maravilhosas. É um ambiente bom de se estar e tem uma função social maravilhosa que esperamos realmente que outras pessoas tenham essa iniciativa, como o Vitor falou, não só o café. Qualquer segmento que ela puder ajudar, também não precisa ser só na causa animal, Exato. apesar de ser o nosso foco aqui no programa. Mas é isso, vamos cada um fazer um pouquinho. Por mais que pareça uma sensação de enxugar gelo, cada um enxugando um pouco de gelo ali, em breve a gente consegue fazer uma diferença muito grande. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não podemos negar que existe essa sensação realmente de estar sempre tentando alcançar um objetivo que nunca chega, que é resolver um problema. É uma causa muito importante que a gente nunca consegue resolver. E Vitor tem um recado muito importante sobre a questão da saúde mental, né? Das pessoas que estão atuando na causa animal e estão sempre convivendo com esse tipo de questão, de
se sentir insuficientes, sentir que o que elas fazem nunca vai ser o bastante. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o que é que você acha que poderia melhorar essas condições. Na verdade, as pessoas que estão envolvidas, né, com a causa, elas sofrem muito. Porque a gente se abala, né, com muitas situações. E a gente se sente impotente em muitos casos, porque, como Clarissa falou, a gente não consegue abraçar a causa toda, a gente não consegue atender todos os animais. Então, tem muita gente que fala assim, mas vai salvar um animalzinho só e tal. Sim, aquele animalzinho só, que uma pessoa que às vezes não é nem protetora de animal, salva aquele animal por uma ocasião, alguma coisa assim. A gente falou até sobre isso no primeiro episódio, né? Que é uma protetora de animais também. Essa pessoa, ela ajudou e muito a causa e ela ajudou e muito a transformar a vida daquele animal específico. Então, as pessoas costumam falar assim que o que é importante é uma quantidade de vidas e não é, gente. Todas as vidas importam. Uma vida só importa. Então, a gente que está aí nessa causa, nessa luta, a gente sofre com qualquer situação que a gente pegue e que a gente se sinta incapaz de resolver, né? E por isso que eu queria muito fazer um apelo para que a gente conseguisse ajudar as pessoas, para que a gente consiga apoio do poder público, porque a gente precisa mudar a realidade dos animais abandonados em nosso país. A causa animal é muito desassistida em nosso país. Infelizmente, os municípios não cumprem com seu papel e quem termina fazendo o trabalho de salvar a vida dos animais que estão abandonados nas ruas são os protetores e ONGs, que atuam incansavelmente para salvar a vida deles. Vários protetores com depressão, abalados emocionalmente, sem suporte e sem apoio. A realidade é que os protetores estão com as suas casas superlotadas, com mais de 50 animais dentro de casa. Vocês sabem o que é isso, gente? Eu faço um apelo aqui ao poder público, que os protetores de animais tenham acesso a atendimento gratuito, psicoterápico e psiquiátrico. Eles precisam desse apoio. Os protetores não aguentam mais. É muito sofrimento, diariamente lidando com perdas, com abandono, com falta de recursos financeiros, sem apoio às vezes das pessoas, sem apoio com certeza do governo. Então eu faço aqui um apelo ao poder público. Liberem atendimento gratuito para os protetores de animais em nosso país. Sim, você estava falando em acompanhamento, e aí me conta especificamente da criançada, que eu fiquei curiosa, porque muitas vezes acho que as crianças estão tendo um primeiro contato não só com gatos, como com animais em geral, porque a gente vive muito no mundo hoje que a criança vive criada no apartamento, não vê uma calopsita, não vê um papagaio, não vê um gatinho. Conta como é a primeira experiência e como as crianças se comportam em geral lá com os gatinhos. Essa é uma questão, né? Porque quem já foi no Café Gateiro, sábado e domingo principalmente, é comum ver pelo menos ali umas 10 crianças afoitas, animadas, né? Para entrar no gatil. E aí também a gente tem que fazer esse papel de intermediar o contato do gato, que é extremamente sensível, a criança que está ali super empolgada. Porque tem coisas que afastam, né, o gato. Gritos, querer tocar de qualquer jeito, querer agarrar. Gato não é assim. Então, sempre falei que eu considero o gato um bicho extremamente educativo para a criança, porque ele vai ensinar ela sobre limite. Ele, quando não tá a fim de brincar, ele não vai brincar. Ele vai ficar num lugar que você não alcance, e lá no Café Gateiro tem pontes, tem lugares mais altos que eles ficam lá de cima, dormindo ou só olhando se não quiser interagir. Então, a criança vai ter que lidar com aquele sentimento de que é preciso respeitar o tempo e espaço dele, e isso é um ensinamento para a vida, né? Das nossas relações. Mas, em geral, os gatinhos gostam muito de brincar. Às vezes eu vou até cheio de dedo, cuidado, que ele agora pode querer dormir e tal. Quando vou ver, o gato já desceu e já tá lá pulando para cima e para baixo com a criança. Já tá de barriga para cima. Já tá de barriga para cima. Mas a presença de um cuidador é extremamente necessário nesse momento para orientar mesmo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que tipo de carinho, às vezes, o gato permite ou não, a depender da personalidade, como tocar na barriguinha, que geralmente é uma região muito sensível para eles. Para a criança também não ter o risco de sair de lá com um arranhão, ou com alguma ferida nesse sentido, ou alguma mordida. Às vezes tem uma mordidinha de amor que pode, é normal. Mas intermediar, facilitar esse contato, eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu li uma reportagem que dizia que até 2025 a população de gatos ia superar a população de cães, né, no mundo. E que seria muito normal e natural que cada família tivesse gatos em casa. Vai ser cada vez mais normal a gente conhecer pessoas que tenham gatos.
Então, é esse mesmo primeiro contato, levar o filho, né, levar a criança ali no café, ela ter esse primeiro contato, adotar e estimular que outras famílias também adotem, porque é necessário que a gente se abra mesmo para esse mundo, né? Somos um só, no fim das contas, a gente tem que ajudar o planeta. E tem que preparar as crianças para esse novo mundo que está surgindo, né? Pelo que você falou, os gatos vão dominar o mundo muito em breve. Precisamos aprender a lidar com eles imediatamente. E respeitar, né, Van? Porque, assim como eu disse da empolgação, às vezes isso pode estressar o gato. E aí, nesse momento também, o bem-estar do gato é a prioridade ali, né? Então, se a gente sentiu que a criança não está conseguindo entender aquela orientação ou que o gatinho está estressado, é o momento que a gente dá uma pausa na visita, né? Que a gente deixa o gato descansar mesmo daquele contato que ele não é obrigado a ter. Então, é necessário ter esse feeling, né? Essa empatia também, que às vezes ele pode não querer, que a gente tem que respeitar esse momento e não gerar mais estresse. Até porque estresse é um fator que faz cair a imunidade. E o que a gente não quer no café é um gato com baixa imunidade, porque a baixa imunidade causada pelo estresse, ela pode desencadear fatores como gripes, né? Com fungos, outras coisas que invariavelmente acontece, a gente sabe disso. E a gente, lógico, enquanto tutor temporário daquele animal, a gente cuida dele, em todos os sentidos. E por isso que você prima por esse bem-estar deles lá, né? A questão da saúde, principalmente. E a gente sabe que o gato, ele quando muda, o gato ele é muito apegado ao ambiente que ele está, né? Então, quando a gente muda ele de ambiente, ele já se estressa um pouquinho. A imunidade já tende a cair um pouco. As pessoas ainda não entendem muito bem isso, mas isso acontece muito. Então, é importante ter essa pessoa intermediando esse contato, né? Para a gente respeitar exatamente o limite do animal e priorizando o bem-estar deles, que é o mais importante para a gente, né? Às vezes a criança não tem noção, né, de até onde pode ir com um gatinho. Ela acha que pode ir igual como faz com um cachorro. E a gente sabe que é diferente. Então, é importante a gente cuidar dessa questão. Inclusive, o convidado de hoje vai ser um veterinário que cuida dos gatinhos do Café Gateiro, que é o Juan. A gente vai falar com ele já já. E é muito importante a gente ter também esse acompanhamento veterinário. A gente falou no episódio passado que tem muitas pessoas que adotam um animal e acham que não vai precisar nunca mais vacinar o animal, vermifugar, fazer outras coisas. E a gente sabe o quanto é importante, assim como pra gente, né, humanos, é importante a gente fazer as nossas rotinas, né, de check-up nos médicos. É muito importante também e essencial para eles fazer isso. Com certeza. Não só a saúde física, como a saúde emocional também, né, do gato. Então, além do veterinário que faz a visita mensal lá, que vê se está tudo certinho, né, com a parte física deles, a gente avalia diariamente como é que está o grau de sociabilidade daquele animal. Se é um animal que está apático, se é um animal que está estressado e está precisando de um cantinho mais isolado. O tempo todo a gente é responsável pelo bem-estar daquele animal, não é só pela presença dele no ambiente, mas é que ele esteja lá bem, né? Isso faz total diferença. Com certeza. Até porque o gato não é o produto do café, né? Ele é o objetivo do café. Então, ele está em primeiro lugar. Exato. Muito bem colocado, muito bem colocado, Van. Falando em cuidados, né, com os gatinhos de lá do Café Gateiro, trouxemos hoje como convidado especial o médico veterinário Dr. Juan Felipe, que justamente atua, né, junto aos gatinhos de Clarissa lá no café. Então, seja bem-vindo, Dr. Juan Felipe. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juan. Seja bem-vindo. A gente está muito feliz com sua participação aqui. Obrigado. Tudo bem? Juan, conta pra gente um pouquinho dos mitos da questão da toxoplasmose. As pessoas costumam falar que grávidas, gestantes, né, elas não podem ter gatos e, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde, né, médicos, medicina humana e alguns também ainda veterinários que já são formados há muitos anos, falam que a pessoa tem que se desfazer do animal, né, tem que descartar o animal. Então, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da toxoplasmose e da gestante, se ela pode ou não criar o seu gatinho. Ok, então, esse mito, né, é bem antigo e vai se passando, né, de pais para filhos e a gente se repete até hoje, muita gente falando que a toxoplasmose se passa assim, né, como se a culpa fosse apenas do felino, né? Então, assim, se mulheres estão gestantes, elas não precisam abandonar os seus felinos, tá? A toxoplasmose, sim, realmente precisa do felino para que complete o seu ciclo, tá? Porém, existem algumas formas de prevenção para que a mulher não contraia a toxoplasmose, ok?
primeiro a gente tem que entender o ciclo da toxoplasmose. O ciclo da toxoplasmose, ele tem algumas etapas, tá? E ele se completa no intestino do felino. Após ele se completar, o felino, ele vai defecar e vai ficar alguns ócitos, né, nas fezes do felino, que após algum tempo, esse ócito, geralmente de 3 a 5 dias, ele vai ser a forma infectante, tá? Então, assim, geralmente a mulher gestante, ela contrai a toxoplasmose se pegar as fezes, for limpar a caixa de areia dos felinos sem luva, 3 dias após o felino ter defecado. Então, assim, por mais que o felino defeque, a mulher gestante tem que demorar pelo menos 3 dias para não recolher, né, as fezes e ainda pegar sem luva. Após fazer tudo isso, ainda tem que comer, tem que ter o contato direto, né? Ainda tem que colocar esses ossos na boca. Então, não lavar as mãos, né? Então, assim, a gente consegue perceber que para que esse ciclo se complete e chegue na mulher gestante, esse ciclo, a pessoa tem que ter muita falta de higiene, tá? Então tem que ter muita falta de higiene. Porque se a mulher lavar as mãos a todo momento, recolher as fezes do gato diariamente, estando gestante, esse ciclo não vai se completar até chegar nela, tá? Agora sim, a toxoplasmose também não é transmitida apenas pelos gatos, né, de forma direta. Então, assim, às vezes, ela pode contrair de outras fontes, né? Comendo alimentos crus, mal passados. Ou então, se ela é uma mulher que trabalha muito com jardinagem, né? Então, a toxoplasmose também se encontra no solo, né? Então, se ela trabalha com jardinagem, tem contato direto com o solo, ela tem que ter alguns cuidados também, tá? Então, as medidas de precaução, né, para se prevenir a toxoplasmose, não é doando o seu gato, e sim tendo medidas de higiene, tá? Limpa a caixinha de areia diariamente e lava suas mãos, lava o que você vai comer, tá? Não come nada mal passado, nada cru, e certamente ela não vai contrair a toxoplasmose. Maravilha, obrigado pelas considerações. O senhor tocou num ponto muito importante sobre a responsabilidade do tutor, no caso, né? Eu estive lendo um pouquinho sobre o assunto, me corrija se eu estiver errada, mas tem essa questão que o senhor mencionou sobre a falta de higiene, que tem que ser muito grande para chegar ao ponto da pessoa realmente se contaminar. E também tem a maneira como o gato contrai o parasita, né? Porque, pelo que eu identifiquei, o gato, para se contaminar com o parasita da toxoplasmose, ele tem que estar se alimentando de aves e roedores. Então, isso também vai de você deixar seu gato dentro de casa, não deixar ele sair, ter uma casa telada, e estar controlando a alimentação dele, não é isso? Por conta disso, por ser um tanto difícil o gato se contaminar se não estiver numa situação adequada, um controle adequado, pelo que eu li também, entre 10% a 15% apenas dos felinos tem esse parasita, correto? Correto. Então, tem algumas pesquisas que mostram justamente isso daí, de 10 a 15% de felinos tem a toxoplasmose, né? O protozoário, né, que é o toxoplasma, ele é justamente dessa forma como você falou. O felino, o ciclo se completa nele, mas também de forma intermediária, ele também tem que comer um roedor ou uma ave, né, como você falou, para ele contrair e depois nas fezes ele passar com o ócito lá para a mulher gestante conseguir contrair. Então, assim, é importante o que você falou, porque muita gente pensa o seguinte, que o gato simplesmente gera a toxoplasmose, né? O gato tá lá saudável, e aí a gente pensa que o gato do nada ele vai ter toxoplasmose. Mas geralmente, um gato de apartamento, um gato que tá ali, ó, tranquilo, nunca teve acesso à rua, ele é um gato que não tem o Toxoplasma gondii. Então, por mais que você tenha todas essas faltas de higiene que eu citei, se é um gato que não tem o Toxoplasma, você não vai contrair toxoplasmose. Acho que isso é muito importante, né? Às vezes até falar o óbvio, porque tem gente que adota o animal tá ali dentro do apartamento, não sai pra nada, e aí a mulher vem a ficar gestante e pensa em descartar o gato. É a primeira opção que vem à cabeça. Porque já ouviu falar lá do passado, né? Os mitos, as outras coisas, e a gente tem esse papel aí de falar, calma. Você falou também, Juan, que a pessoa não precisa doar o gato.
Antes fosse a pessoa pensar em doar o gato, né? Mas infelizmente o que a gente vê são pessoas abandonando mesmo os animais nas ruas, né? Então, foi o que eu mencionei no episódio anterior. Se a pessoa ela não tem mais interesse em ficar com o animal por qualquer motivo que seja, que ela não abandone aquele animal, que ela busque, a obrigação dela é dar o mínimo para ele, de um destino feliz, né? Seguro para ele, para que ele tenha realmente uma vida digna, né? E não abandonar. Abandonar realmente nunca deve ser uma opção. Isso. São 2 pontos interessantes que vocês tocaram, né? Primeiro, pela passagem de informação, né? Infelizmente, aí a gente vê médicos humanos, né? Alguns veterinários indicando, né? Erroneamente a doação ou abandono do animal. Eu já vi até em séries, né? Tem um episódio de Dr. House que ele indica, né? O abandono do animal, né? A doação do gato, que a mulher está gestante, né? E o segundo ponto que vocês tocaram, que é bem interessante, é em relação ao abandono do animal. Muitas vezes, o tutor, a partir do momento que ele bota o animal para dentro de casa, é responsabilidade dele atender todas as necessidades daquele animal, né? Então, ele não pode abandonar o animal, tá? Se ele, de alguma forma, receber instrução de que não pode ficar com o gato, é uma instrução errada, ele é responsável pelo animal. Então, é ele que arranja alguém para ficar com o gato, ele que arranja alguém para doar o gato. Mas, de hipótese alguma, abandonar as duas. Exatamente, é importante fazer essa consideração, né? E eu queria também falar, doutor, para as pessoas que são mais confiantes em números, digamos assim, qual a incidência da toxoplasmose, assim, em ambientes urbanos? Porque é uma coisa que a gente ouve muito falar, existe esse mito, mas, na verdade, ele pode não ser tão comum quanto parece, né? Então, infelizmente, esses dados não são tão concretos por conta de que não há muita testagem de toxoplasmose, tá? Em ambientes urbanos, um gato que você pega desde filhote, a probabilidade que ele tenha a toxoplasmose é bem baixa, tá? Ele não teve contato direto com esses outros animais, outros roedores, outros pássaros, tá? Então, a incidência não é... A gente não tem os números exatos justamente porque não tem muita testagem. A gente não tem costume de testar os animais se tem toxoplasmose ou não. Juan, também quero te fazer uma pergunta, né? Logo no início, a gente vai aprendendo, né, também com os animais e a cuidar melhor deles a cada dia. E além de ter os cuidados básicos para entrar nesse ambiente exclusivo dos gatos, que a gente pede para que as pessoas não entrem com calçado, que retire o calçado antes de entrar, que higienize a mão. Por vezes aconteceu lá no café do animal apresentar sinais de gripe ou alguma lesão de pele, em que logo no primeiro acontecimento, a gente, enquanto tutor temporário, se sente extremamente culpado, né, de aquilo ter acontecido com o animal. E foi muito importante para mim ouvir outros relatos de outros cat cafés, de outros cuidadores, que sim, ali não deixa de ser um ambiente público e isso pode acontecer com o animal. É lógico, a gente tem que tomar as medidas, né, para evitar que o animal adoeça, é lógico, porque isso faz parte do bem-estar físico dele, mas que isso pode acontecer e quando acontecer a gente tem que se atentar aos sinais e retirar o animal dali para que ele possa receber o tratamento da melhor forma possível, de forma precoce também. Quais são os primeiros sinais assim que você acha que a gente deve observar no gato quando ele já apresenta uma queda da imunidade, assim? Lá no café eu percebo um pouco de apatia, um animal que fica um pouco mais sonolento, que não quer mais interagir, aí eu já aumento minha vigilância, mas você poderia, não sei, citar outros sinais que a gente pode ficar mais atento? Ok. Então, Clarissa, como você citou, né, você toma os cuidados, né, de estar sempre higienizando as mãos, tira os sapatos. Essas são as medidas de profilaxia, né, para que aquele animal não adoeça mais, né? Ele tende, geralmente, a estar com a imunidade um pouco mais baixa, né, esse animal. É um animal que, às vezes, está no meio do protocolo vacinal. É um animal que, muitas vezes, ali, tem gato que tem alguns tipos de temperamentos e outros gatos têm outros, né? Cada um tem sua personalidade. Então, às vezes, tem gatos que não gostam de estar ali convivendo com outro animal. Tem gatos que não gostam muito daquele contato, né? Então, muitas vezes, esses animais já estão com a imunidade um pouco mais debilitadas, tá? Então, assim,
geralmente sinais de apatia, o animal come um pouco menos, tá? Esses são os mais comuns. Agora, se tiver algo viral junto, gato geralmente deprime muito o sistema respiratório. Então, o que é mais comum, se tiver algum vírus associado, né? Uma rinotraqueite, uma panleucopenia, alguma coisa mais avançada, muitas vezes ele tem aqueles espirros, aquelas secreções, né? Aquelas obstruções respiratórias, tá? Mas por isso que é bastante importante que esses lugares que tem, né, cat cafés, né, eles tenham sempre acompanhamento com o médico veterinário, tá? Para que periodicamente ele vá lá e observe aquele animal, auscute o animal, ver se tem algum sinal clínico, algum sintoma de que aquele animal precisa de algum medicamento ou alguma intervenção de um médico veterinário mesmo. Foi muito esclarecedor hoje aqui o bate-papo, né, com o Juan. Foi muito bacana a gente ter tirado essas dúvidas aí sobre a toxoplasmose, que a gente sabe o quanto esse mito, né, em relação aos gatos, ele é forte ainda e a gente precisa desconstruir isso para que a gente diminua ao máximo o abandono dos animais, né, e essa visão negativa que as pessoas têm dos gatos em relação à toxoplasmose. Eles não são os verdadeiros vilões dessa história e a gente precisa entender isso. Foi muito bacana a gente falar sobre isso aqui. Queria muito agradecer a sua participação, foi muito importante você estar aqui com a gente e foi um grande prazer. Obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação, por, como falou o Vitor, ajudar a desmistificar, né? Porque em muitos casos o vilão não é o gato, é a ignorância, né? Então, quanto mais a gente se informa sobre o assunto, a gente para de ter alguns prejuízos desnecessários nas relações entre os humanos e os gatos. Então, obrigada pela participação e sucesso aí no cuidado pelos gatinhos, tanto do Café Gateiro quanto todos os outros. Mais uma vez, obrigada. Obrigada também, Juan, pelo esclarecimento e pela parceria de sempre. Contamos com você lá, tá certo? Tchau, tchau. Oi, gente, obrigado, viu? Muito obrigado, foi ótimo participar do programa. E quando precisar, só chamar que eu participo outras vezes, esclareço outras dúvidas, tá? Sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Claro, e puxando o gancho que a nossa conversa com o veterinário trouxe sobre o abandono de animais com toxoplasmose, por pessoas grávidas, etc. Conta um pouquinho, as pessoas tendem a tentar abandonar animais lá no Café Gateiro, como é que é isso? Graças a Deus, 1 ano e 4 meses depois, a gente nunca recebeu uma caixa com animais abandonados lá na porta do gateiro. Mas, diariamente, eu recebo pedidos, né, de acolhimento de gatos que foram encontrados na rua, ou, enfim, de gatos que foram resgatados e não têm aonde ficar. E a gente sempre repete, o Café Gateiro, ele tem um espaço limitado, a gente não consegue acolher mais gatos do que o que a gente já tem. Além de que os gatos que vão para o Café Gateiro são gatos que passaram por uma triagem, né, que Vitor realizou. Eles vêm de uma origem específica, então a gente não consegue acolher gatos assim de várias origens, digamos assim. Mas como a gente faz parte da causa, a gente está super aberto e disponível mesmo para ajudar no compartilhamento nas redes sociais, a encontrar famílias que muitas vezes a gente consegue ajudar, né, Vitor? A gente divulga foto, divulga contato e a gente intermedia de alguma forma, né, os animais abandonados a encontrarem adoção através da página, mas não no Café Gateiro. Então, conte com a gente se precisar de divulgação, mas realmente a gente não consegue acolher, assim, animais sem passar por essa triagem. Na verdade, foi importante a gente tocar nesse assunto porque as pessoas têm muito esse pensamento, né, de que um protetor animal, de que uma ONG e agora, né, o Café Gateiro, eles é ponto de coleta ali, de recebimento de animal. Então a pessoa entra em contato, tá com o animal desesperado e acha que a gente tem a obrigação de pegar aquele animal na mão daquela pessoa que está pedindo ajuda, porque a gente se intitula como protetor ou porque a gente se intitula como um projeto que ajuda e contribui com a causa social. E a gente vem falando isso ao longo dos episódios aqui, né, que a gente precisa de uma corrente para que isso dê certo. Então, ao invés dessa pessoa entrar em contato querendo deixar o animal com a gente, ela fique com esse animal, né, e ela peça o nosso apoio para a adoção. Então, a gente vai pedir fotos, tem toda uma orientação para que a gente faça essa adoção acontecer. E quando a pessoa se dedica, de fato, ali, quando ela quer fazer a coisa acontecer, quando ela quer se permitir ajudar, quando ela quer tirar fotos legais para divulgar, é muito difícil o universo não conspirar a favor. Então, quando a corrente do bem tá ali, todo mundo junto, todo mundo tentando, fazendo a coisa acontecer,
uma hora a adoção acontece. Às vezes ela demora realmente, como a gente teve o caso de Rubi, que você mencionou, demorou mais de um ano para ela ser adotada, mas graças a Deus a gente conseguiu. E é importante as pessoas entenderem isso, né? A gente não tá aqui para ficar recebendo animais o tempo todo, até porque, como você mesma falou na estante, né? A gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente está aqui para orientar e para direcionar a adoção desses animais. Quando cada um faz um pouquinho, né, se torna mais leve, porque divide o trabalho, não fica pesado para ninguém. Então, é um sistema complexo a questão da adoção de animais, então é importante cada um tentar fazer a sua parte e ajudar em cada pequena etapa, do jeito que puder, como a gente vem sempre falando aqui. Cada um fazer o que pode. E ainda puxa nesse gancho, Luan, assim, só para terminar esse assunto, isso se chama proteção. Às vezes a gente acha que protetor é aquele que tem 50 gatos em casa. Mas quantas pessoas também, eu e Vitor, ficamos felizes em ajudar, porque foram pessoas, olha, encontrei um gatinho aqui e tal, resgatado, tava na chuva, o que eu faço? E a gente orienta, olha, se você puder oferecer um lar temporário a ele, castrar, né, dar antirrábica, porque é um cuidado básico, ou se conseguir pelo menos dar a primeira dose de uma vacina para que ele se proteja. Quando surgir vaga no café, a gente pode entrar em contato com você, se ele ainda estiver disponível e tal. E muitas, a grande maioria, às vezes não segue, né, o que a gente pediu. Mas aquela minoriazinha, sim, castra, vacina, cuida, com segurança, aguardando a vaga. E isso foi uma proteção. Foi de um animal só. E ela conseguiu proteger esse animal em segurança ali até o momento da vaga. E a gente fica imensamente feliz de poder contar com essas pessoas, porque isso realmente é ajuda. Não precisa você ter 50 gatos em casa. Se você conseguir ajudar um, você é um protetor, sim. Protetor é um estado de espírito. Exato. Não é uma questão de quantidade, não é um signo, como você falou, né? Que a pessoa precisa ter ali de quantidade de números para se intitular como protetora. E tudo isso é uma rede de apoio, né? Para a gente fazer acontecer, a gente precisa realmente do apoio dessas pessoas. Eu queria trazer aqui, como em todo o programa a gente vem falando, né, sobre maus tratos, e algo muito comum na questão dos gatos, que são pessoas que utilizam guiso, né? Que é aquele chocalhozinho que as pessoas colocam na coleira. A gente tá aqui na imagem, mostrando. Olha a carinha de triste do bichinho, porque tá com esse guiso barulhento. É uma situação muito complicada, porque os gatos, eles têm os sentidos, né, muito apurados, e a audição deles é muito apurada. Então, um guiso o tempo todo lá, balançando, enquanto ele anda, enquanto ele caminha, enquanto ele se lambe, isso incomoda muito, afeta muito a saúde e o bem-estar dele, afeta muito a questão psicológica. Não acho que o gato tá feliz e que tá bem ali. Não acho que, meu gatinho se acostumou. Eles não suportam qualquer tipo de zoada enquanto eles se movimentam. O gato, na natureza, ele é presa também, além de ser caçador. Então, ele é um animal discreto. Então, se ele tá andando com o guiso, balançando e fazendo zoada, ele tá extremamente incomodado com aquilo. E eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês hoje, porque tem muita gente que não sabe que o guiso atrapalha e prejudica a saúde do gato, né? Então, é importante a gente falar sobre isso aqui para que as pessoas, após esse episódio e após saberem dessa situação, que passem para as pessoas que conhecem, que utilizam guiso nos animais, que conversem com seus vizinhos, familiares, com amigos, que não utilizem o guiso nos gatinhos que vocês têm. Vai ser muito importante a gente fazer essa corrente de informação, porque é algo muito comum. E tem regiões assim no nosso país onde isso é cultural mesmo, assim, tipo, praticamente todas as pessoas que têm gato têm que botar um guiso ali na coleira. Então a gente tem que desmistificar isso, porque gato não pode ter nenhum adereço, né, na coleirinha, num adereçozinho, qualquer coisa que faça zoada. A gente não pode deixar isso no gato, porque atrapalha a saúde dele imensamente. Isso é bonitinho? É bonitinho, só que é aquela questão, existem outras maneiras de deixar seu gatinho mais bonito sem ter que estressá-lo constantemente. Porque, como você disse, é um barulho constante. E os gatinhos sendo animais discretos, eles estão sendo estressados por aquele barulho o tempo todo. E a gente sabe, a gente já conversou sobre isso, que um gato estressado é um gato com imunidade baixa, é um gato suscetível a adoecer. Então, vale a pena pagar esse preço por causa de um acessório? Não vale, gente. Não vale. Vamos nos conscientizar. E aproveitando, né, falando sobre isso, vamos falar mais uma vez sobre os canais de denúncia, né? Sim, sim. Que é super importante, que todo episódio a gente faz questão de falar aqui, para que a gente incentive as pessoas do nosso país a fazerem as denúncias, porque precisa fazer denúncia para que a gente dê visibilidade, né, para os maus tratos aos animais. Exato, a gente sonha, né, que esse quadro um dia deixe de ser fixo, mas a gente tem que estar sempre falando sobre isso, porque é cultural, é necessário que as pessoas adquiram esse hábito de enxergar animais como vidas,
que precisam ser respeitadas, que tem coisas que são maus tratos que precisam ser denunciados. Então a gente vai estar sempre trazendo aqui os canais de denúncia. Mais uma vez, o 181, que é o canal do Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. No Centro-Oeste é outro canal, no caso 197. Cada estado, geralmente, tem o seu disque denúncia. O canal de denúncias do IBAMA, que é o 0800 61 80 80. Temos também o Ministério Público Federal, né, que em qualquer lugar do Brasil você pode denunciar para o MPF, mas cada estado também tem seu Ministério Público que acolhe as denúncias contra maus tratos aos animais também. Tem a possibilidade de ir à delegacia pessoalmente, que atende o seu bairro, porque eles aceitam o registro desse tipo de ocorrência. E sempre a possibilidade da delegacia virtual, que é uma maneira mais prática de você conseguir fazer essa denúncia também sem muita exposição. Então, para esses estados que estão descritos aqui, é a delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Pode ser que seja diferente na sua localidade. O importante, gente, é denunciar da maneira como você se sente mais confortável. Tem gente que só sente que denunciou se ligar. Tem gente que só sente que fez algum esforço se ela for lá pessoalmente. Ou então, as pessoas não querem aparecer, fazem pela internet. Não importa o jeito. Se precisar, tente mais de um canal. Mas realmente tente fazer essa diferença para a gente gerar estatística, para a gente ver o resultado acontecer. E para que a gente possa cobrar, né? A gente denuncia para que os canais tomem medidas, né? Com o que aconteceu. Então, para que a gente possa cobrar desses canais de denúncia também resultados. Isso. A gente sabe que é desestimulante, né? Pessoas trazem os relatos de que denunciam e não dá em nada. Nesse caso, infelizmente, tem que continuar tentando. Até para nossa consciência ficar tranquila também, né? Não deu certo no IBAMA, tenta no MP. Não deu certo no MP, tenta na delegacia. Infelizmente, é o esforço coletivo que a gente tem que estar fazendo até ver resultado. Lembrando, pessoal, que a gente só vai fazer esses maus tratos aos animais ganharem visibilidade se vocês denunciarem. Então não tenham vergonha de denunciar, não tenham medo, se sentirem em segurança. Por favor, denunciem de forma anônima. Se tentaram em um canal e não tiveram retorno, tentem em outros. Existem várias possibilidades. O importante é denunciar. Ah, mas eu não tive retorno, então isso não vai funcionar. Vai funcionar porque esse registro que vocês vão fazer, ele vai gerar estatística. Então ele vai funcionar para dar visibilidade para essa causa. Uma boa possibilidade também são denúncias coletivas, né, pessoal? O Vitor trouxe essa questão de um vizinho que todo mundo se incomoda ali porque sabe que ele maltrata o animal. Combina, faz um mutirão de denúncia. Em um canal, em outro canal, em algum momento vai dar resultado. O que importa é a gente confiar e continuar tentando. Bom, o episódio de hoje está encerrando. Fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui comigo, principalmente de você por ter vindo como convidado especial. Café Gateiro é algo que transformou a minha vida e acredito que transformou a vida de diversas outras pessoas. Eu não posso nem falar isso porque é algo que é nítido. É importante a gente enaltecer pessoas como você, que tem a proteção animal na veia e que tem essa representatividade através do Café Gateiro. Essa empresa, ela é necessária para a nossa cidade, ela é necessária para o nosso país. E eu admiro muito você enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto empreendedora. Parabéns pela causa, o seu projeto é muito lindo. E eu fico muito feliz do Adote um Gato de Rua poder ajudar, poder contribuir de alguma forma na questão da triagem dos gatinhos, nos cuidados que a gente sabe o quanto eles são importantes para a gente. Clarice, eu te desejo muita prosperidade, que continue trazendo esses resultados e cada vez mais, que seu negócio agora se torne mais conhecido, né? Agora que a gente pôde divulgar um pouquinho mais ele. Que as pessoas vão lá, conheçam os gatinhos, tenham o primeiro contato, né? Promovam o primeiro contato, sejam crianças, sejam adultos, para que esses números maravilhosos, que está quase chegando aí a 40 adoções, que não são só 40 gatos, são 40 famílias que mudaram de vida depois de passarem por lá. Que isso continue acontecendo, né? Desejo realmente que você consiga abrir outra filial, que a gente certamente vai amar e vai visitar também. E é isso, siga em frente que tá maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Van. Vitor, a recíproca é completamente verdadeira. O sucesso de adoções do Café Gateiro não seria possível se não fosse a sua atuação, que é impecável, muito criterioso e faz toda a diferença, porque a gente vê que os animais foram para casas completamente cheias de amor e responsabilidade, e é esse o nosso objetivo. Então, eu sou muito grata, de verdade, a você. A gente aprende junto todos os dias, né? E a gente se fortalece na causa, isso que é importante. Às vezes eu tô precisando de um apoio emocional e Vitor que dá, às vezes é o contrário. E é assim que a gente vai ajudando um ao outro. E é importante a gente citar, né, que a gente se apoia mesmo, porque tem momentos que a gente fala assim, nossa, por que é que tá acontecendo isso? Ou são muitos animais que a gente não tá conseguindo resolver agora. Mas sempre a gente consegue, no final das contas, resolver aquela questão ali. Sempre a gente consegue, no final das contas, achar um lar para aquele animal ali, por mais difícil que seja.
mas a gente não deixa de lutar por eles, né? Com É o certeza. nosso combustível. E esse trabalho é incrível, é lindo demais. Que as pessoas compartilhem muito o episódio de hoje para que inspire outras pessoas a abrirem outras empresas que trabalhem na questão da sustentabilidade, na defesa da causa animal e em outras causas também que são importantes. Que venham outros Cat Cafés por aí, que a sua empresa cresça cada vez mais e que mais pessoas possam incentivar e ajudar o nosso projeto aí para frente. Amém, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. Vamos fazer um brinde por você ter vindo aqui, por esse episódio. Muito obrigado. Saúde, Saúde. que venham outros cafés. E que venha e outras adoções. Com Que é mais certeza. importante. Quero aproveitar para agradecer muito a minha equipe também, porque nada seria possível sem a minha equipe que eu amo. Então, todas as minhas atendentes, o cuidador de gatos, a minha mãe que está sempre do meu lado, minha família, meu companheiro, todo mundo ajuda contribuindo para que a energia se torne a mais positiva possível ali dentro. É uma casinha rosa que nutre muito afeto, muita intimidade, muito acolhimento. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Então, quem não conhece o Café Gateiro ainda, convido a conhecer. Quem deseja adotar um animalzinho, está abrindo o coração para essa possibilidade, que vá conhecer os gatinhos que estão lá presentes e que conte com a gente para trocar ideias, né? Falar um pouquinho sobre personalidade, sobre o que quiser. A gente está sempre aberto para conversar. Pois é, se vocês estão dispostos a terem uma experiência única na vida de vocês, o Café Gateiro está presente na Barra, em Salvador. É um dos locais mais bonitos da cidade de Salvador. É uma casa linda, super acolhedora, aconchegante, com animais maravilhosos que estarão lá disponíveis para adoção. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada por estarem com a gente até o final desse episódio, que foi maravilhoso, muito enriquecedor, cheio de novidades e aprendizados novos. E é isso, até a próxima e continuem com a gente. Beijo, galera. Beijo, mais. gente. Tchau. Tchau. Obrigado.